Último chamado para quem pensa em criar uma holding patrimonial. Este vídeo é um pouco mais longo, mas necessário pela urgência do tema. Se você pretende criar uma holding patrimonial ou doar cotas aos filhos, ou já criou a holding, mas ainda não fez a doação, fique atento. Esperar até 2027 pode sair muito caro. O ITCMD vai aumentar, a base de cálculo será maior e um planejamento que hoje é seguro pode se tornar muito mais oneroso. O ano de 2026 é o limite. Quem deixar para depois vai pagar muito mais imposto. Se a criação da holding patrimonial e a doação de cotas de pais para filhos, por exemplo, não for feita ainda em 2026, ou seja, o quanto antes, o impacto tributário será real, imediato e muito pesado. Se você pretende criar uma holding patrimonial e doar cotas aos filhos, ou já possui uma e ainda não fez as doações, é fundamental entender o impacto da reforma tributária. A partir do ano de 2027, a lei altera radicalmente o cálculo do ITCMD, e isso afeta diretamente o bolso do contribuinte. O que diz o artigo 154, inciso 2º da Lei Complementar 227? A partir do ano de 2027, para fins de doação, a legislação determina que as cotas de holdings patrimoniais deverão ser avaliadas com base em uma metodologia econômica e não mais apenas contábil. Isso significa que na holding patrimonial, para um sócio promover a doação de cotas a outro sócio, dentre outras exigências, terá que ajustar ativos e passivos a valor de mercado, acrescentar o chamado fundo de comércio, seguir critérios que ainda serão detalhados pelo fisco estadual que cobra o ITCMD. Na prática, isso vai inflar a base de cálculo do imposto, aumentando significativamente o ITCMD devido. Até 2026, qual é a realidade no estado de São Paulo, por exemplo? O entendimento do Tribunal de Justiça Paulista é que na doação de cotas de holdings patrimoniais não negociadas em bolsa, a base de cálculo do ITCMD corresponde ao valor patrimonial contábil. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirma que o valor patrimonial correspondente ao patrimônio líquido da empresa, apurado pelo balanço contábil, e não ao valor de mercado dos imóveis. Ou seja, hoje não se exige ajuste a valor de mercado. Agora, preste atenção a um ponto bastante sensível. A criação da holding a partir de 2027, se você criar uma holding patrimonial em 2027 e integralizar o capital social com imóveis que hoje estão em seu nome, ocorrerá o seguinte: esses imóveis, mesmo que constem na sua declaração do imposto de renda por valores baixos ou históricos, terão que ser avaliados a preço de mercado. O valor das cotas da holding já nascerá muito mais alto. E quando você fizer a doação dessas cotas aos filhos, o ITCMD será calculado sobre uma base muito maior e uma alíquota também maior, conforme a legislação. Qual que é o resultado disso? Carga tributária muito mais alta. Mesmo que a holding esteja constituída em 2026 com os imóveis já integralizados, se a doação das cotas ocorrer em 2027, aplica-se a nova regra. Qual que é o resultado? Também base de cálculo maior, alíquota maior e, consequentemente, o ITCMD muito mais elevado. Portanto, não basta criar a holding agora. A doação das cotas precisa ocorrer ainda no ano de 2026, para aproveitar as regras atuais e evitar o aumento da carga tributária. Analise agora um exemplo para uma situação atual, ou seja, um caso que ocorra em 2026. Imagine um casal que possui imóveis avaliados contabilmente em 2 milhões de reais, registrados na holding pelo valor histórico. A holding é criada agora, o capital social reflete esse valor contábil e as cotas são doadas aos filhos. O ITCMD incide sobre o valor patrimonial contábil dos 2 milhões, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o imposto calculado deve
ser de forma mais previsível e menos onerosa. Agora, um outro exemplo para o caso do ano de 2027. O mesmo casal decide esperar criar a holding em 2027. Os imóveis avaliados serão a preço de mercado, por exemplo, de 2 para 8 milhões, e aí as cotas passam a refletir esse novo valor. E a doação para os filhos, no caso do ITCMD, incidirá sobre esses 8 milhões de reais como base de cálculo, tendo como um resultado um imposto muito maior, mesmo sendo o mesmo patrimônio familiar. Uma conclusão prática. A Lei Complementar 227 muda completamente o jogo do planejamento patrimonial. Quem deixar para estruturar a holding em 2027 ou fazer doações de cotas em 2027 e nos anos seguintes, pagará mais ITCMD, enfrentará avaliações subjetivas e perderá a previsibilidade jurídica que existe hoje. Quem antecipa, economiza. E quem espera, vai pagar mais caro. Portanto, o planejamento patrimonial não é pressa, mas também não é para quem deixa para depois. Caso queira entender melhor a situação, escreva nos comentários. Quero entender. De todo modo, não deixe de consultar o advogado de sua confiança.